Donald Trump confirma ataque do exército americano à embarcação venezuelana. Operação em águas internacionais deixou 11 mortos. Nicolás Maduro responde aos Estados Unidos e afirma que o país está pronto para a luta armada em caso de invasão. Acidente com o funicular de Lisboa, em Portugal, deixa pelo menos 16 mortos e manutenção é questionada no país. Você vai ver também. Caso de pintura roubada por nazistas choca a Argentina e caso vai para a Suprema Corte. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo. O JP Internacional já começou com tudo o que aconteceu de mais importante na última semana e o que vai ser destaque na próxima. A gente começa o programa de hoje falando sobre Venezuela e Estados Unidos. A situação entre os dois países, que já era ruim há muitos anos, ficou muito pior nessa semana. Depois do governo americano posicionar os navios em águas internacionais próximo ao litoral venezuelano, o presidente Donald Trump confirmou na última terça-feira o primeiro ataque a uma embarcação saindo do país sul-americano. 11 pessoas morreram no caso. Segundo a Casa Branca, as vítimas eram integrantes do grupo de narcotráfico Tren de Aragua. O barco estaria carregado de drogas, mas as autoridades não informaram qual era a quantidade e nem quais drogas estavam nesse barco. O próprio secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que a embarcação provavelmente tinha como destino Trinidad e Tobago ou outro país caribenho, ou seja, nem mesmo Marco Rubio sabe dizer para onde ia o barco. Já o presidente Donald Trump confirmou que a ação foi a primeira de várias que estão a caminho. Esse caso fez aumentar a tensão envolvendo uma possível invasão americana ao território venezuelano. Sobre essa possibilidade, a gente conversou com o analista militar, o comandante Robson Farinaso, que explicou a situação. Eu duvido que haja apoio no Pentágono para isso. Seria uma empreita gigantesca de anos, provavelmente, porque você tem um exército venezuelano de cerca de 300 mil militares, mais as milícias. E a Venezuela não é um país pequeno, é um país grande. É um país com diversos acidentes geográficos, é um país com densas florestas. Então, eu acho muito pouco provável uma invasão. Seria uma campanha que você começa, depois você não sabe quando vai acabar. O modus operandi do Donald Trump com relação a assuntos militares sempre foram operações mais cirúrgicas, né? Operações de curta duração, etc. Então, pode ser que ele faça um ataque, mas que não vai ter assim, muito apoio internacional, porque não há uma justificativa, essa que é a verdade, uma justificativa plausível, né? Então, eu não sei o que ele quer conseguir com isso. Por enquanto, a gente só está vendo pressão, mas eu acho bem pouco provável uma invasão pleno, né? É difícil saber exatamente, com total certeza, o objetivo de Donald Trump envolvendo a Venezuela nesse momento. Mas uma coisa é certa: uma invasão dos Estados Unidos aqui na Venezuela não seria exatamente fácil, como o próprio comandante falou. Esse aqui é um território, principalmente na região de fronteira, tanto com a Colômbia, quanto com o Brasil, quanto com a Guiana, de florestas muito densas, montanhas. É uma área difícil para uma operação militar terrestre de larga escala. Se a gente voltar no tempo, a gente lembra das dificuldades que o exército americano passou no Vietnã, uma região relativamente parecida. Esse também, as dificuldades que os Estados Unidos podem encontrar aqui na Venezuela, foi mais um dos temas que a gente conversou com o comandante Farinaso. Se a mobilização popular foi bem feita, eu não sei em que grau que ela foi feita, qual a intensidade disso tudo, né? Mas se a mobilização popular for bem feita, as possibilidades de êxito de uma invasão tendem a zero. Essa é uma coisa. Você tem que lembrar uma outra coisa também, que a capilaridade, tanto dos sistemas de inteligência venezuelanos, dos serviços que são bons, essa que é a verdade, é um bom serviço de inteligência, talvez um dos melhores da América Latina, como o apoio dos militares ao Maduro, até onde se sabe, ele é grande. Então, eu acho que seria uma aventura militar de difícil êxito. Agora, é lógico, você pode tentar estrangular o país com bloqueios navais, etc., fazer ataque de decapitação, mas isso aí não vai ter um apoio internacional amplo. Numa era que nós temos hoje, né,
com China e Rússia desafiando a hegemonia americana, eu acho que é bastante temerário você partir para uma aventura sem apoio internacional, né? Pode erodir mais ainda a situação já delicada dos Estados Unidos no cenário externo. A Venezuela tem um sistema de defesa aérea muito bom, calcado em mísseis S-300 russo e o sistema Buk também. A coisa de uns 5 anos atrás, uma delegação da Rússia andou visitando a Venezuela, acredita-se que seria para atualizar esses sistemas. Por quê? Sistemas com o tempo, eles vão ficando desatualizados, defasados numa série de quesitos, aí você precisa atualizar os mesmos, rever aí a validade dos sistemas químicos, dos explosivos, etc. Então, acredita-se que essa delegação russa tenha feito isso, nós não temos como saber se é isso ou se não é. Mas a questão não é essa. Eu penso assim, Fabrício, se os Estados Unidos quiserem entrar na Venezuela, eles entram, é inevitável. Vão estabelecer uma cabeça de praia, uma série de coisas. O problema é quanto tempo você vai ficar ali. E tempo é uma questão bastante importante. A gente lembra de operações dos Estados Unidos no Iraque, que durou bastante tempo, no Afeganistão também, que durou 20 anos, e nenhuma delas teve muito sucesso para os Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, hoje 8 navios militares americanos estão ali na região de águas internacionais próxima à Venezuela, além de um submarino nuclear. Além disso, a Casa Branca confirmou nesta sexta-feira que 10 caças F-35 foram enviados para Porto Rico e devem conduzir operações na área. Agora, do lado venezuelano, tem esse número aqui interessante para a gente trazer. O país recebeu uma licença especial para voltar ao mercado americano de petróleo. E isso acarretou no quê? Depois de 4 meses de suspensão, a Venezuela voltou a exportar, em média, mais de 900 mil barris de petróleo por dia, 966.484 no último mês de agosto. Esse é o histórico da Venezuela em milhões de barris de petróleo. Esse adicional vem por conta da operação da Chevron, que é uma empresa norte-americana que opera em parceria com a PDVSA ali na região da Venezuela. Um dinheiro muito importante para a Venezuela, um país que tem graves crises financeiras, que vive uma grave crise financeira e que poderia exportar muito mais petróleo se não fossem as diversas sanções aplicadas ao país por conta do governo de Nicolás Maduro, por conta ainda também do governo de Hugo Chávez, isso muitos anos atrás, já há mais de 10 anos atrás. É um cenário bastante complicado, mas a retomada da venda de petróleo ajuda a dar um pouquinho de fôlego, pelo menos, para Nicolás Maduro lá em Caracas. Bom, sobre esse assunto, eu vou conversar com a professora de Relações Internacionais da SPM, Denilde Roushacker, que nos atende aqui no JP Internacional. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, Fabrício. Professora, a gente tem uma situação bastante delicada entre Estados Unidos e Venezuela já há algum tempo. O presidente Nicolás Maduro falou que os canais de comunicação entre os dois países acabaram sendo arruinados e ele culpou a Casa Branca por isso. Há a possibilidade de uma reaproximação entre esses dois países? Há a possibilidade de uma saída negociada dessa crise nesse momento? Olha, ela é mais difícil nesse momento de sair alguma negociação, por alguns fatores. Um deles é que o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, ele tem uma posição muito ideológica e muito de pontuar que não há negociação com o regime Maduro. Então, ele vem de um histórico de pressão, né, mesmo antes de estar no governo, né, como senador, pressionando a Venezuela. Então, essa posição dificulta uma abertura de negociações. Então, e aí coloca que é um dos objetivos do próprio governo Trump, que é a derrubada do governo Maduro, né? De ter um governo que seja mais alinhado aos Estados Unidos. Então, isso entra na retórica da pressão, mas ela também é um objetivo da posição americana. E, de outro lado, o próprio Trump utiliza esse embate
com a Venezuela para reforçar uma posição que ele tem interna nos Estados Unidos, que é de ser cada vez mais duro no combate ao narcotráfico e a regimes que possam ter alguma ligação com o narcotráfico. Então, e essa é um dos principais acusações feitas tanto pelo Trump quanto pelo Rubio sobre o Maduro, de que o Maduro é o líder dos grupos e dos criminosos que acabam afetando a segurança interna nos Estados Unidos. Então, essa conjuntura doméstica e essa visão histórica, né, de embate com o próprio regime chavista e regime Maduro, coloca aí muito mais dificuldade para se ter algum tipo de estabelecimento de negociação. Mas há uma pressão importante. E há também um interesse americano de que se tenha uma maior exploração do petróleo. Mas eles não entendem que esse interesse econômico seria possível num governo tão contrário e tão opositor aos Estados Unidos. Professora, você falou um termo que me chama muita atenção, que é a palavra retórica, né? Porque de um lado a gente tem a retórica norte-americana, a Casa Branca falando que essa é uma operação que eles estão conduzindo contra a ação de grupos de narcotráfico ali na região. Eles falam especificamente de dois, o Tren de Aragua e também o Cartel de Los Soles. Do lado da Venezuela, a retórica de que a Venezuela está sendo ameaçada, que há uma ameaça à integridade territorial venezuelana por conta desse posicionamento das Forças Armadas dos Estados Unidos e inclusive esse ataque que a gente viu na terça-feira. Qual retórica está mais próxima da realidade ou há um meio do caminho entre os dois? Há uma ação americana para conter o narcotráfico e há, de fato, também uma ameaça territorial à Venezuela nesse momento? Eu acho que é os dois, Fabrício. De fato, o Trump colocou esse como um objetivo na sua relação com os países da América Latina, de que a questão do combate ao narcotráfico e ao crime transnacional. Então, ele vem pressionando o México, vem pressionando a Colômbia, Peru, para que haja uma ação mais dura dos governos latino-americanos frente à questão da expansão do narcotráfico. No caso da Venezuela, eu acho que aí tem outros elementos, como a gente já falou, né? Ele tem um elemento ideológico muito forte nessa questão. Com relação ao Maduro, tem uma lógica de aumentar o nacionalismo interno, então as ações dos Estados Unidos geram sempre maior apoio, tá? Enfraquece a oposição, que é vista como aliada dos Estados Unidos. Então, para o Maduro também esse embate não é algo que seja negativo, mas há um temor, sim, de parte do governo e de setores militares da Venezuela de que possa ter algum tipo de investida maior dos Estados Unidos e ter aí uma intervenção direta americana. Como colocado anteriormente, ela tem custos muito altos para os Estados Unidos, é uma intervenção direta, mas o objetivo de mudança do regime, de levar o regime do Maduro a um estrangulamento e uma perda de sustentação, isso de fato é algo de interesse dos Estados Unidos, o que levaria aí uma mudança interna. Tem muitos fatores difíceis nessa equação. O Maduro tem um apoio do exército, tem uma capacidade de mobilização muito grande ainda de grupos da população, a oposição está enfraquecida, então são elementos internos que dificultam uma intervenção direta sem uma confrontação e uma posição venezuelana. Mas, então sim, tem esse temor, mas ela também é parte do uso aí da capacidade da campanha do próprio Maduro para conseguir se sustentar no poder.
Professora Denilde Rosacher mencionou o fortalecimento de Nicolás Maduro dentro do território venezuelano. Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque não faz muito tempo assim que a Venezuela promoveu uma votação, um plebiscito dentro do país pela anexação do território de Essequibo, que fica aqui na fronteira entre Venezuela e Guiana, um país fronteiriço, muito menor, e essa é uma reivindicação histórica da Venezuela pelo território de Essequibo. Nessa semana teve eleições na Guiana e o presidente Irfan Ali foi reeleito para um segundo mandato. Vou voltar a falar com a professora Denilde Rosacher. Professora, essa movimentação que Nicolás Maduro fez em relação a Essequibo foi vista como uma tentativa de trazer a população em torno de uma pauta comum e fortalecer a figura do presidente. Dá para a gente dizer que uma ameaça dos Estados Unidos à Venezuela pode também acabar fortalecendo Nicolás Maduro pela população entender que o país está sendo alvo de uma ameaça estrangeira? Sim, o Maduro tem usado isso a fazer alistamento geral, então ele mobilizou a opinião pública, né? Um temor constante, Fabrício, em vários países da América Latina, pelo histórico do relacionamento com os Estados Unidos, que é ter intervenções diretas americanas. Só que a gente vive um outro contexto político no mundo, com novas geografias aí de poder que tornam essas ações de intervenção mais custosas e que geram aí não só o custo militar, mas também em termos de capacidade de conseguir apoios, como também foi dito antes. Então, o próprio Maduro sabe disso. Ele sabe que para os Estados Unidos seria algo que teria muita dificuldade de entrar no país e conquistar, mas ele utiliza para mobilizar e para conseguir enfraquecer, e aqui o ponto acho que é importante também, enfraquecer a oposição, que é ligada tradicionalmente sempre foi ligada aos Estados Unidos. Professora, um dos temas que a gente conversou, até inclusive com o comandante Farinazzo, tem a ver com a atuação de países estrangeiros que não acreditam que nesse momento se justifique um ataque à Venezuela, uma ação mais incisiva contra a Venezuela. O quanto que isso prejudica a posição americana nesse momento? Dá pra gente falar até inclusive de um certo isolamento da Casa Branca no cenário internacional? Olha, é difícil falar de isolamento, né? O Trump tem aliados, tem ainda países que são importantes como aliado, mas apesar de ter tido aí muitos problemas em diferentes áreas e ter uma grande desconfiança com relação ao governo e seus interesses, principalmente econômicos. Agora, ele teria aí muita dificuldade de conseguir apoio de fato. Principalmente porque qualquer tipo de intervenção ou ação iria para o Conselho de Segurança e China e Rússia provavelmente se aliariam ao regime Maduro e daria apoio ao Maduro. Não necessariamente um apoio direto, mas o semelhante ao que nós vimos com relação ao momento de maior crise entre Israel e Irã, em que as posições de vários países, de fato, de se colocarem contra uma nova intervenção internacional. O Maduro teria apoio dos países da América Latina, especialmente porque qualquer intervenção dos Estados Unidos sempre coloca aí o temor de que se teria outros países que poderiam também sofrer esse tipo de intervenção, Cuba, Nicarágua, Salvador, então isso também geraria uma comoção muito forte na América Latina e seria novamente um contraponto à posição do próprio governo Trump.
Antes da gente pegar aqui uma ponte aérea para outros continentes, você mencionou a América Latina. Há algum papel a ser desempenhado pelo Brasil, talvez, que é um país que faz fronteira com a Venezuela e que é a maior força aqui da região, ou mesmo pela Colômbia, que também é um outro país fronteiriço à Venezuela? Há alguma coisa que esses países possam fazer em relação a esse conflito? Talvez para dissuadir a Casa Branca, acalmar os ânimos, enfim, qualquer tipo de movimentação. Nesse momento, nenhum desses países tem acesso aos Estados Unidos e à Casa Branca. E, ao contrário, estão tentando esse acesso para resolver seus problemas com Washington e com o Trump. Então, ter uma mobilização de repúdio, de apoio à Venezuela, até isso poderia acontecer dentro desse temor de países que poderiam ser os próximos, mas não de uma posição mais capaz de mudar o cenário. E a gente sempre tem que lembrar que o próprio Maduro sofre um isolamento muito forte de outros países, como a Europa, como países que também poderiam pressionar Estados Unidos para que não tivesse uma intervenção, mas também não são países que apoiam o governo Maduro ou uma posição de permanência do Maduro. Então, é um cenário aí que dificultaria muito apoios explícitos ao Maduro, apesar das críticas que podem acontecer a uma intervenção americana. Um dos temas que eu conversei também com o comandante Farinazo, professora, tem a ver com uma possível participação de Rússia e também da China, dois países que têm relações próximas com a Venezuela, relativamente próximas, mas ele descartou a possibilidade desses países intervirem militarmente e disse que seria um apoio mais de bastidores. Qual é o tipo de apoio que a Rússia e China podem fornecer para a Venezuela nesse momento, talvez até de fazer uma pressão na Casa Branca em algum aspecto? Olha, pressão possível, bloqueio dentro do Conselho de Segurança da ONU com a aplicação de vetos à atuação americana, a articulação com outros países, inclusive da América Latina, mas uma atuação direta não tem sido nem o perfil da China em nenhum dos embates, em nenhuma das situações de crise que a gente tem acompanhado nos últimos meses. Então, poderia até ter algum tipo de apoio da Rússia em termos de armamentos, mas a Venezuela já recebe esse tipo de apoios da Rússia, já usa equipamentos russos, mas também não tem recursos para mais equipamentos, na compra de equipamentos. Então seria algo que estaria muito no campo do apoio formal e diplomático à Venezuela, mas não uma ação direta. E mesmo nesse momento em que a gente está vendo essa escalada da ação americana, não se vê nenhuma sinalização desses países. E também porque a questão do narcotráfico é um problema global. Então, o combate a lógica de combate ao narcotráfico também é algo que, para esses países e no mundo, é algo que eles têm também enfatizado a necessidade. Então, isso coloca a situação venezuelana aí num outro patamar. Bom, conversamos com a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Roushacker. Professora, muito obrigado pela sua participação. Olha, acho que foi uma das entrevistas mais longas, mas também uma das mais proveitosas aqui do JP Inter, hein? Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigado, volte sempre. Obrigada. Bom, agora está chegando a hora dele, o Radar Internacional, com todas as manchetes do que aconteceu de mais importante ao redor do mundo. Chegou o Radar Internacional, tudo o que aconteceu você fica sabendo aqui a partir de agora. O JP Inter não deixa passar nada, hein? Vamos conferir então o que foi destaque ao redor do mundo, começando pela Itália. Uma notícia triste para o mundo da moda. O estilista Giorgio Armani, um dos maiores ícones da moda, criador de um verdadeiro império na indústria do luxo internacional,
morreu aos 91 anos de idade. O italiano abriu a famosa Casa Armani em 1975 em Milão, a capital da moda mundial, e se tornou um dos principais nomes do setor. O velório vai ser fechado, mas uma capela ardente foi aberta ao público neste sábado e vai até amanhã no Teatro Armani, das 9 da manhã às 6 da tarde, lá em Milão. Agora, a principal dúvida é o que vai acontecer com o Império Armani, já que ele não deixou herdeiros. Todo mundo quer saber do que vai acontecer nesse caso aqui. Bom, vamos passar para Portugal, uma ponte aérea ali na Europa. Um descarrilamento provocou mortos e feridos no tradicionalíssimo funicular de Lisboa, a capital de Portugal, na quarta-feira. O elevador da Glória, que liga a Praça do Rossio, na Baixa, até o Bairro Alto, colidiu contra um prédio durante a tarde. As autoridades investigam as causas do acidente, mas uma das questões mais discutidas é a da falta de manutenção apropriada. Manutenção que é feita por uma empresa externa. Quem opera os funiculares, os elevadores, é a Carris, mas quem faz a manutenção desde 2007 é a MEN. E aí tem uma discussão. A Carris fala que a manutenção não é apropriada. O Sindicato dos Trabalhadores da Carris já reclamava disso há muito tempo. Entre as vítimas fatais estão os cidadãos britânicos, sul-coreanos, canadenses, além de uma francesa, um suíço, um americano e um ucraniano. O pessoal que já foi para Lisboa sabe, nessa época do ano verão europeu, a cidade fica lotada de turistas. Mais de 3 milhões de pessoas pegam esse serviço de funicular por ano. E ali na região era um declive de 48 metros entre a parte baixa, na frente da Praça dos Restauradores, na Praça do Rossio, e a parte alta, já no Bairro Alto de Lisboa. Um caso muito trágico que chamou muita atenção. Agora a gente vai para a Ásia, porque no Afeganistão, um terremoto de magnitude 6 na escala Richter provocou mais de 2.200 mortos. O tremor já é o mais fatal em décadas na história do país. Outras 4.000 pessoas ficaram feridas na província de Kunar, e mais de 7.000 casas foram destruídas, tanto em Kunar, mas também em Lagan e Nangarhar, no nordeste do país. O governo talibã pediu ajuda internacional, principalmente pela dificuldade de acesso às áreas atingidas, muitos deslizamentos de terra, e também no abrigo à população que perdeu absolutamente tudo. A situação no Afeganistão, a gente já sabe, não é fácil há muito tempo. Vamos mudar a nossa página aqui e ver o que aconteceu na China. O presidente chinês Xi Jinping recebeu o russo Vladimir Putin, o norte-coreano Kim Jong-un e diversas autoridades internacionais nessa semana. A gente já tinha falado disso no JP Inter da semana passada, você lembra? A agenda foi marcada por uma série de reuniões bilaterais e reforçaram a relação entre os países, mesmo que não tenha tido nenhum grande anúncio, pelo menos até o momento. Xi Jinping negou que esses 3 países, China, Rússia e Coreia do Norte, estejam conspirando contra os Estados Unidos. Mas o desfile militar lá em Pequim mostrou que os chineses estão muito bem preparados nas Forças Armadas. Inclusive, um ponto para a gente destacar aqui. Donald Trump viu uma foto de Xi Jinping com o presidente russo Vladimir Putin e também com Narendra Modi, premier indiano, e não gostou nada disso. É algo que vai dar o que falar, ainda vai mexer com muitas peças no tabuleiro. Ainda falando de Donald Trump, o presidente americano recorreu à Suprema Corte por conta das tarifas, que foram julgadas ilegais pela Corte de Apelações de Washington na semana passada. O presidente tem pressa para que a Suprema Corte decida julgar o caso. Por quê? Porque uma das principais preocupações é de que as taxas possam acabar caindo de fato. E aí os Estados Unidos iriam precisar pagar multas e indenizações aos países afetados, quem sabe até mesmo o Brasil. Uma saída é que o tema seja avaliado pelo Congresso, que é quem deve decidir sobre taxação. Mas isso não é certeza de vitória para a Casa Branca, então é bom ficar de olho também. Agora a gente vem aqui para a Argentina, América do Sul. Por lá, a Justiça Argentina, melhor dizendo, proibiu que a imprensa divulgue áudios gravados ilegalmente de Karina Milei, irmã e chefe de gabinete do presidente Javier Milei. Ela é investigada pelo escândalo envolvendo subornos na compra de medicamento na Andes, a Agência Nacional para Pessoa com Deficiência, também outro tema que a gente já tratou aqui. O governo afirma que Karina foi gravada de forma ilegal, mas não fala sobre a autenticidade dos áudios. E a semana foi difícil para Javier Milei. Mais uma vez, o presidente precisou sair às pressas de um evento de campanha na província de Buenos Aires. Ele também teve um veto revertido no Congresso pela primeira vez e teve que intervir no câmbio
para conter a alta do dólar. Semana nada fácil para Javier Milei, prestes a concorrer às eleições de meio de mandato, às legislativas, para ver como é que a população está avaliando o governo dele por lá. É algo que é muito debatido e que a Jovem Pan vai ficar de olho. O Radar Internacional não vai deixar passar e eu tenho certeza que você vai continuar acompanhando tudo aqui com a gente. O JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia, bom feriado da Independência nesse domingo e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.